Fala aí, estudantes, tudo bem? Luiz Cícero aqui novamente, e na orientação de hoje nós vamos falar de dois temas muito importantes na prova do Enem, que é termoquímica e também eletroquímica. Bom, dentro de termoquímica, o que você precisa saber? Saber identificar o que é uma reação exotérmica através do ΔH, o que é uma reação endotérmica também através do ΔH, ou então da linguagem do texto, depende como o Enem vai abordar isso, tá bom? Mas em geral, através do ΔH, beleza? Saber manipular muito bem as equações na hora de inverter uma equação química. O que você deve fazer com o ΔH? Na hora de multiplicar uma equação química, o que você deve fazer com o ΔH? Na hora de dividir também e na hora de somar, ou seja, aplicar ali a lei de Hess. Não é muito a cara do Enem pedir o cálculo do ΔH em si. Mas se ele pedir, você tem três maneiras para calcular o ΔH. Uma é aplicando o ΔH de formação dos produtos menos os reagentes, tá ok? A outra é por lei de Hess, somando as equações químicas e, evidentemente, somando as entalpias. E a outra é por energia de ligação. Você vai somar a energia de ligação dos reagentes mais os produtos. Sempre indicando o sinalzinho positivo para quebrar as ligações dos reagentes e negativo para formar as ligações nos produtos. Mas o que o Enem mais aborda é a interpretação do ΔH. De fornecer uma equação química com o ΔH e aí pedir qual é o calor envolvido, liberado, absorvido para 10 gramas daquela substância que ele deu por mol. Então, sei lá, aconteceu a combustão da glicose, aí está lá a energia 2.800 por mol, ou seja, para 180 gramas de glicose. Qual a energia liberada agora se a combustão fosse de apenas 10 gramas, 5 gramas e assim sucessivamente? Uma outra coisa que o Enem adora cobrar nessa parte é comparar ali o poder de poluição de combustíveis diferentes. Então ele vai te fornecer a energia sempre padrão, ou seja, sempre por mol de um combustível, por exemplo, por mol de metano, por mol de etanol, e pedir quem vai poluir mais por mol do combustível. Aí você olha quem libera mais gás carbônico, né? Ou pedir quem libera mais energia para 1 grama de combustível, já que o ΔH padrão vem por mol, aí você deve transformar para gramas, tá bom? E aí padronizar tudo em 1 grama, ou quem libera mais energia para 1 litro de combustível, né, queimado. Então, são essas comparações, essas aplicações de ΔH que você tem que estar ali habituado a fazer essas contas, essas transformações que você pode fazer tudo proporcional ali, aplicando uma regra de 3, ou por proporções mesmo, aplicando até a lei de Proust, beleza? Então, focar muito nessa parte. Na parte de eletroquímica, saber identificar uma oxidação, uma redução através do NOx, mas principalmente através dos potenciais. Bom, aí o PAC recomenda que os vestibulares forneçam sempre os potenciais de redução. Então vem 2, 3 semi-reações lá de redução, consequentemente os potenciais de redução. E aí pelos potenciais você vai identificar quem tem um maior potencial de redução. Então é a espécie que vai sofrer redução, portanto vai funcionar como o cátodo da pilha, o polo positivo, e quem tem o menor potencial de redução vai funcionar como o ânodo, vai sofrer oxidação, beleza? O polo negativo, né? Na pilha, o polo positivo, ou seja, o cátodo, recebe o sinalzinho positivo, tá bom? E o polo negativo é o ânodo, onde a espécie sofre oxidação. Lembrar então da transferência de elétrons, tá bom? Que é sempre de quem perde, ou seja, do ânodo sempre para o cátodo, tá bom? Apesar do Enem não focar muito nessa parte, mas sim na identificação pelos potenciais. Quem é que tem a melhor tendência de oxidar, de reduzir, beleza? E a partir daí você fazer algumas escolhas, como por exemplo, proteção de algumas estruturas, né? Como que eu posso proteger um metal? Eu posso proteger um metal colocando um eletrodo de sacrifício, que é uma espécie que deve apresentar um maior potencial de oxidação, ou seja, menor de redução. Simplesmente posso colocar uma pintura esmaltada para evitar o contato com o oxigênio, passar uma graxa também para evitar o contato com o oxigênio, então o Enem cobra tudo isso, né? E também o Enem gosta de abordar, ainda nessa parte, a proteção com uma camada de óxido. Então eu coloco, sei lá, eu tenho um metal aqui de alumínio, quero colocar uma proteção nele, sem ser nem por eletrodo de sacrifício, nem por graxa, nem por pintura esmaltada. Eu posso colocar um outro metal que seja um pouco mais reativo para esse metal reagir com o oxigênio do ar e formar um óxido ali por cima, né? Então eu quero proteger zinco, posso proteger com alumínio. O alumínio forma um óxido de alumínio, ou cromo que forma um óxido de cromo, e forma uma película protetora ali por cima, beleza? Então,
esses temas, né, você tem que ter ali na ponta da língua, tá bom? Apareceu, você já vai pensando nisso, né? Apareceu uma questão ali sobre potenciais de oxidação e redução, você já vai pensando, quero escolher logo o maior de redução, porque sei que esse vai ser o agente oxidante, ou seja, vai reduzir, e aí já escolho então qual espécie que vai oxidar, já sei quem vai ser corroído, quem vai ter deposição de massa, então fica bem simples se você estruturar, mas você já tem que saber o que esperar das questões, tá bom? E são exatamente essas partes que eu comentei são exatamente as que mais aparecem, tá bom? Então, foca em termoquímica e eletroquímica que você tem aí pelo menos uma questãozinha garantida aí todo ano de cada uma delas, beleza? Então, até a próxima. E no próximo vídeo a gente faz um comentário de uma questão aí para você se situar como que o Enem cobra essa parte, beleza?